Trago para vocês notícias do nosso tricolor num dia muito interessante, onde o São Paulo pega o avião e faz aquela viagem a fim de conseguir uma classificação contra o Jorge Wilstermann. Sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba, você é muito bem-vindo aqui, já chega no like para dar aquela moral no vídeo, aquele like para dar aquela moral para mim, e se inscreva no canal Coletiva do Juba, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero lembrar, galera, que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje de Javier Pastore. Tem novidades assim que aqueceram. Eu nem queria falar mais do Pastore, mas aconteceu uma coisa aí que cabe muito registro. E novidades do nosso tricolor com relação à renovação de contratos. É isso mesmo. São Paulo tem uns nomes aí que ele tem interesse em renovar, outros nem tanto assim. Então vamos lá. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. Chegou. Tica lá o OneFootball, tica no OneFootball, tica lá o São Paulo no OneFootball. Aí o São Paulo fica aparecendo e todas as notícias pingam pra gente aqui. Todas as novidades pingam pra gente aqui. E aí você tem toda a atualização do mercado da bola. Tem a Bundesliga, o campeonato alemão, que você assiste aos jogos, é por aí, você assiste. Você assiste, por exemplo, o campeonato japonês, onde você consegue ter um cara igual o Iniesta para você assistir. Tem campeonato polonês, tem campeonato da Irlanda do Norte, sempre repito aqui, você consegue assistir jogos e é de graça, e é o melhor, e é muito bom, e é excelente. E na rodada você fica acompanhando tudo o que aconteceu, o jogador que saiu, o jogador que entrou no time, quem fez o gol, quem deu assistência, cara, não tem pra ninguém. Vai no primeiro link na descrição agora lá, ou no primeiro comentário fixado, ou aqui no QR Code. Você tem aí as 3 formas de baixar com o cupom Juba, o link do Juba ali você baixa, além de você me ajudar, além de você dar uma força para o OneFootball, que é quem dá uma moral para canais alternativos como é o nosso aqui, você também vai ter o presente que é o aplicativo do OneFootball. Fechou? Conto muito com vocês nesse ponto também. Um abraço! Valeu, OneFootball, tamo junto. Galera, então o São Paulo tem a renovação, as renovações de contratos. Você vê o nome na lista dos jogadores que terão os contratos finalizados ali em dezembro, que podem assinar pré-contrato agora, no meio do ano já até assusta. Você fala, caramba, tem muito nome aí. Mas os nomes são Reinaldo, Rafinha, Éder, Miranda, sabe, já são caras mais velhos ou caras assim que não estão performando, não tá indo muito bem no São Paulo, né? Um dia eu usei a palavra performando aqui no canal, teve um camarada aí que me corrigiu, falou que não é performando, de performance. Gente, calma aí. Eu não tô conjugando o verbo performance, né? Performar, mas é performar no nosso jeito de usar aqui. Então relaxa, é performando. Os caras que não estão performando muito aí, o São Paulo ele vai tentar se livrar. E você não veja isso com maus olhos, veja com bons olhos, porque são vencimentos no fim do mês que atrapalham demais para novas contratações. Vamos pensar assim, ó, nós estamos falando agora em Javier Pastore. Eu sei que muita gente não gosta muito, mas o Javier Pastore hoje no Elche ganha 700 mil reais por mês. Salário de Volpi. Salário de Volpi, abaixo de Jusilei. Nem metade do Daniel Alves. É salário de Thiago Volpi. É um pouquinho mais que Tietê, tá entendendo? É um salário assim simbólico pro mercado do futebol. Você vai falar assim, 700 mil não é muito, Juba? Eu acho que é muito para um cara que é uma incógnita, mas 700 mil no Elche. No São Paulo não vai ser por esse valor, vai ser muito menor. Daqui a pouco eu falo do Pastore. Só que eu quero dizer que com essas renovações contratuais, você também arca com custos absurdos. Se você tirar o Miranda do time, tirar o Éder do time, jogadores assim, um que desperta muita dúvida no torcedor São Paulino, que é o Éder, que a cada dia está mais velho, né? Cada dia está mais fora do futebol pela idade, tá na casa dos 35 anos. Um atacante vai aguentar até quando? Fez 1, 2, 3 bons jogos, mas no máximo isso. E o Miranda, ídolo máximo da torcida do São Paulo, da atualidade, o maior ídolo que tem no São Paulo hoje jogando, com certeza é o Miranda, é um cara também que no campo já não está entregando muito mais. Então o Miranda ir embora seria um alívio, como um dia foi um alívio o Hernanes ir embora, maravilhoso Hernanes. Um dia o Luiz Fabiano foi um alívio, não tem jeito, a idade chega, o jogador tem que ir embora e o São Paulo tem que ser um time que vai dar uma atualizada aí, cara. Ele precisa voltar a ganhar títulos. Não é com o Diego Souza e com o Nenê que você vai ganhar títulos, não é com o Michael Suel e com o Valdívia, o Poco Pi, não é com o Éder e com o Miranda. Você precisa de jogadores que chegam tipo pra desequilibrar, como o Flamengo fez, Palmeiras fez, Atlético fez. Tem que desequilibrar, aí você ganha os títulos. E esses caras não são os caras de 35 anos, com todo respeito à história deles todos, não são eles que vão desequilibrar. Então eu acho que São Paulo precisa se focar na renovação do Diego Costa e também do Luciano. De resto, meus amigos, eu sei que vai dar, gera uma controvérsia, fala do Rafinha.
Mas pra mim também Rafinha também é esse jogador que ano que vem não vai entregar mais nada. Não tenho nem dúvida disso. Gostaria assim que o São Paulo fosse buscar jogadores novos pra encaixar num time de jogadores que já estão lá dando certo. E aí você tem o refresh no time ali, o F5. Quando fala-se de Caleri, o São Paulo será obrigado a comprar o Caleri, porque o Caleri vai bater as metas. Que coisa maravilhosa, né, São Paulo? Ou vai ser obrigado a comprar porque ele atingiu... Que bom! 15 milhões de reais. Deixa eu lembrar vocês do que é 15 milhões de reais no futebol. Acho que eu tô viciado em pegar esse microfone aqui. 15 milhões de reais é o preço do Raniel. Custou 13. Raniel. Só que era 50% do passe. 13 milhões. Aí o São Paulo não usou o Raniel. Jogou um jogo, 2 lá, sei lá. Pegou o Raniel e trocou no Vitor Bueno. Que os 50% do passe... totalizavam os 13 milhões. 14 milhões de reais foi o valor do Orejuela, com salário médio de 450 mil reais por mês, custando mais caro do que Daniel Alves. O que aconteceu com o Daniel Alves, que foi uma das piores contratações da história de São Paulo, é o preço parecido com o do Orejuela. É por aí. Se você paga 14 milhões à vista no Orejuela e 450 por 5 anos de contrato, 4, 5 anos, eu lembro que as contas davam quase que os 50 milhões que custariam Daniel Alves. Então assim, não são os 15 milhões do Caleri que vão fazer diferença. O São Paulo nos últimos 2 jogos do Paulista faturou de bilheteria 6 milhões de reais, tá? 6 milhões. Então o Caleri por 15 tá de graça, tá dado. Ainda bem que atingiu as metas e vai ter que ser comprado. Javier Pastore, aqui eu venho com a novidade, hein? Tava pesquisando muito. O São Paulo já tinha despertado, já tinha demonstrado interesse em ter Javier Pastore. Eu vi a matéria do dia 21 de setembro, 24 de setembro, 4 de setembro do ano passado. Então em setembro do ano passado o São Paulo tentava Javier Pastore assim que ele se desligou da Roma. Um time da Itália, time de muita notoriedade. Então Paris, Roma, e aí quando ele se desliga o São Paulo quer muito. Ele não foi pro Roma, ele foi para aquele buraco chamado Elche. Eu não entendo por que os jogadores acabam no Elche. Eu não sei o que isso quer dizer, né? Você tem um jogador igual o Rigoni que chegou no São Paulo voando, tava no Elche. Aí você tem o Pastore, que Paris, Roma, ainda vai pro Elche. Qual que é a ideia? O que é o Elche eu não sei explicar. Eu sei explicar, por exemplo, o que é o São Paulo. Eu sei explicar o que é o Palmeiras com a Crefisa, Parmalat. Eu sei explicar pra você como é que o Flamengo, com o Landim, conseguiu resolver o caixa. Eu sei explicar qual que é o interesse aqui do da RB, do Bragantino. Eu sei explicar qual que é o interesse dos caras. Pega o jogador igual o Claudinho, manda pra outro RB. Pega meninos igual o Arthur, igual o Elinho, compra porque são jovens, tal. Então existe uma lógica. A lógica do Elche eu vou ter que pesquisar mais. Mas enfim, ele está no Elche já e sem jogar. E aí números são assustadoramente ruins. Você fala assim, Juba, os números do Pastore no Elche são péssimos. Tá bom. Os números do Caleri antes de vir para o São Paulo, como eram? Né? Então eu não vou focar nos números ruins, porque já vi um cara igual o Seedorf estar escondido, esquecido na carreira. Chegou no Botafogo, lá ele parecia... eu vou comparar aqui com Dennis Bergkamp no auge. Ele chegava no Botafogo, não era mais um volante, era um meio atacante, que todo passe era perfeito e todo chute era no ângulo. Cara que se dedicava a treinos e tal. Então um jogador zaço com Z maiúsculo no finalzinho lá. Um jogador zaço com J maiúsculo. Esse é o Seedorf, que já estava esquecido na Europa. O Pastore está esquecido na Europa e nunca foi nem perto do nível do Seedorf. Só que é um jogador que jogou na seleção argentina, jogou bem no Paris Saint-Germain. Não deu certo mais no Paris, até porque o Paris teve uma proposta diferente de montagem de elenco, né? Contratou jogadores melhores do mundo e não mais jogadores intermediários. Então o Pastore perde espaço. E na Roma não deu certo, tudo bem. Gabigol deu muito errado na Europa. E chega no Brasil aqui descabelou de jogar. Bruno Henrique é a mesma coisa. Por que Petkov, Arrascaeta nunca deram certo na Europa? Tem jogadores que você não explica por que na Europa não dão certo. O Caleri não deu nada certo na Europa. Chega no Brasil aqui, você tem Gabigol, você tem Bruno Henrique, você tem Arrascaeta, você tem Caleri. São disparadamente os melhores jogadores do Brasil. Mas disparadamente.
Por quê? Porque o futebol é outro. Então ter o Pastore no Brasil hoje, jogando no São Paulo, eu não consigo afirmar para vocês que é um erro. Mesmo porque o Pastore que nós conhecemos, que vimos jogar, era muito bom. Esse com histórico de lesão é ruim. Mas se fosse para não trazer os jogadores com histórico de lesão, o Renato Augusto não podia ter jogado bola mais. Depois que chegou no time aí vizinho, no nosso rival, ele conseguiu jogar pra caramba. Mudou a carreira dele. Então se você conseguir, com o departamento médico de São Paulo hoje, encabeçado pelo Rogério, trabalhando com alguns rodízios, algumas inteligências científicas ali, e não tendo ninguém quase no departamento médico, acho que o Pastore seria assim um excelente reforço para mudar o perfil do São Paulo, que hoje conta com meias apenas de marcação, que tem que correr muito, para um meia criativo que tem que pensar o jogo e ajudar o Luciano, o Caleri, quem quer que esteja na frente. Me diga o que vocês acham. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!